A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui é o Wallace, professor do ICP. Faço parte do ICP, faço parte da diretoria. Dando início, dando sequência à aula de número um, estamos na aula número 2 e iremos dar continuidade à tratativa da pneumatologia. Tema das controvérsias, das controvérsias, a experiência do avivamento. Das controvérsias, a experiência do avivamento. O objetivo da aula: compreender o desenvolvimento histórico da doutrina do Espírito Santo, desde os primeiros debates teológicos da Igreja até a redescoberta pentecostal moderna, reconhecendo como os excessos, as heresias e divisões ajudaram a moldar a fé, a experiência e a teologia pentecostal atual. O que é pneumatologia? O termo pneumatologia vem do grego pneuma, espírito, sopro, e logos, estudo, palavra. Refere-se ao estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo, a sua atuação na Trindade, na igreja e na vida do crente. O Espírito Santo é Deus atuando no tempo presente, aplicando a obra de Cristo e vivificando a igreja. O vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. A origem da doutrina do Espírito Santo. Durante os primeiros séculos da igreja, o foco teológico era cristológico, ou seja, voltado à identidade de Cristo. O Concílio de Nicéia, no ano 325, tratou da natureza do Filho, afirmando a sua divindade consubstancial ao Pai, semelhante ao Pai. Somente mais tarde, no Concílio de Constantinopla, 381, a Igreja definiu claramente a divindade e a personalidade do Espírito Santo. E falando aqui um pouco, abordando a questão sobre a doutrina do Espírito Santo, é algo muito importante. A doutrina do Espírito Santo ela veio logo após sobre o debate sobre a cristologia, sobre a identidade de Cristo. O Concílio de Nicéia 325 foi justamente liderado por Atanásio, combatendo o movimento ariano, que negava a divindade de Cristo. E foi através do Concílio de Nicéia que se entendeu que a questão sobre o Espírito Santo estava aberta ainda, precisava ser definido. Assim como o Concílio de Nicéia em 325 foi estabelecido para defender a identidade de Cristo, se entendeu que se passou já percebido sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E foi estabelecido o Concílio Constantinopla em 381, justamente para poder ajustar, para poder pontuar sobre a doutrina do Espírito Santo, liderado também por Atanásio, justamente para poder defender sobre a personalidade do Espírito Santo, sobre a sua deidade, sobre a sua própria divindade. No ano 325 foi o debate sobre a cristologia, mas pela questão da pneumatologia ficar ainda como fosse um assunto aberto, foi restabelecido um novo debate no Concílio 381 em Constantinopla. As primeiras controvérsias, Montano e Montanismo. No século II, Montano, juntamente com Priscila e Maximilia, iniciou um movimento marcado por profecias e moralismo rígido. Ele afirmava ser o último porta-voz do Espírito Santo, trazendo uma nova revelação. Os seus excessos causaram rejeição à manifestação espiritual, dando origem à postura sensacionista, crença de que os dons cessaram. Sensacionistas são aqueles que são intitulados por calvinista, a maioria seguindo uma teologia reformada. Acredita que os dons se cessaram. Acredita que os dons somente foi estabelecido no início da igreja primitiva, que não há uma necessidade para os dias atuais.
Algo muito importante destacar é sobre o movimento do montanismo. Por quê? O montanismo ele se levanta até mesmo para poder dar continuidade à manifestação do Espírito Santo, mas a sua perspectiva excessiva trouxe uma grande controvérsia, trouxe praticamente uma preocupação, porque se distorcia muito sobre a atuação do Espírito Santo. Primeiro que o montanismo ele se intitulava como a representação do Espírito Santo. Priscila e Maximilia eram as duas profetisas usadas pela atuação do Espírito Santo. O sensacionismo se estabeleceu pelo excesso do movimento do montanismo. O montanismo é um assunto muito atual. É muito atual. Por quê? É o que nós vivemos hoje. Muitas pessoas deixam de crer na atuação do Espírito Santo por causa do excesso. Há muitas pessoas brincando com a atuação do Espírito Santo. O excesso acaba apagando a chama no coração. O montanismo tinha até boa intenção. O montanismo é o que acontece hoje nas igrejas. Pela falta de sabedoria, pela falta do entendimento da palavra de Deus, pessoas acabam usando o Espírito Santo, não sendo usado por ele. É por isso que existem muitas pessoas que deixaram de acreditar na atuação do Espírito Santo, pela meninice de muitas pessoas. Aí que se levantou um momento onde havia uma forte defesa do racionalismo contra a espiritualidade, sobre a sua atuação do próprio Espírito Santo. O movimento de Montano nos ensina que o excesso de emoção sem base bíblica leva à rejeição do verdadeiro mover do Espírito. É um erro que se repete até hoje. Eu acredito que o montanismo é um movimento do século II, mas que percebemos que através da história permeia nos dias atuais. Uma coisa que eu aprendi com o nosso reverendo, teólogo, pastor, professor Hernani Dias Lopes, no seu comentário expositivo de Mateus, ele vai nos ensinar, nos apontar que a história é a nossa pedagoga. É através da história que nós aprendemos. Então se entende que se no século II havia um excesso da parte de um movimento chamado de montano, liderado por montanismos, é porque se repete hoje. Quer dizer que nós não estamos colocando em prática a história justamente para a gente não cometer os mesmos erros do passado. Mas percebemos que há muitos erros que aconteceram no passado e nos dias atuais. O excesso, a meninice tem gerado justamente essa frieza em coração de muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de acreditar na atuação do Espírito Santo pelo excesso e pela meninice que se vê hoje nas igrejas. Atanásio e os pais da igreja. No século IV, Atanásio combateu heresias como o arianismo, que negava a divindade de Cristo, e defendeu a Trindade. Ele afirmou que o Espírito é Deus verdadeiro. É semelhante ao Pai e ao Filho. Essa defesa foi crucial para a formulação da fé cristã ortodoxa. No próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, vai dizer que no princípio, no Bereshit, em Gênesis, havia o Espírito que se movia sobre a face das águas. No próprio Evangelho de João, no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Percebemos que existe uma analogia. O Espírito movia sobre a face da terra. Então percebemos o quanto é importante a manifestação do Espírito Santo desde o Antigo ao Novo Testamento. Em defesa, foi crucial para a formulação da fé cristã ortodoxa. O posicionamento de Atanásio em defesa da deidade do Espírito Santo, como a defesa para a deidade de Cristo, foi primordial. Percebemos que a atuação da era patrística, liderada por Atanásio, é o que nós desfrutamos de hoje de boa teologia, justamente por esse reconhecimento. Atanásio e os pais da igreja. No século IV, Atanásio combateu heresias como o arianismo, que negava a divindade de Cristo e defendeu a Trindade. Gente, a Trindade são 3 em 1. Não existe que são 3 deuses. São 3 em 1, trabalhando, operando em dispensações diferentes.
com um propósito diferente. No Antigo, Deus se manifesta e se relaciona com o homem no paraíso. No Novo Testamento, percebemos que Cristo ele vem semelhante ao homem carne e osso. Hoje, o Espírito de Deus habita em nós. Somos o templo do Espírito Santo. Essa defesa foi crucial para a formulação da fé cristã ortodoxa. Macedônio e o macedonismo. Macedônio, patriarca da Constantinopla, ensinava que o Espírito Santo não era Deus, mas uma força criada. Essa heresia foi combatida no Concílio de Constantinopla 381, que afirmou a divindade plena do Espírito Santo. O Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 12, 17. O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. E muitas vezes nós limitamos a ação do Espírito Santo. Ele não é somente o consolador, somente o advogado. Ele é Deus, ele deve ser exaltado, reconhecido. E ele habita em nós. Os macedônios não reconheciam a deidade do Espírito. Eles diziam que o Espírito Santo era uma força. O Espírito não era uma força. O Espírito Santo é poder de Deus. O cisma e a controvérsia de Filuque. O que foi o cisma? O cisma do Oriente de 1054 foi a divisão entre a Igreja Ocidental Católica Romana e a Igreja Oriental Ortodoxa. A principal causa teológica foi a adição da expressão Filuque, que é de filho, no credo. Niceno de no credo de Niceno, Constantinopolitano. Filúquio quer dizer que seja de filho. O cisma do Oriente, a divisão. Enquanto a principal causa teológica foi a adição da expressão Filuque, do filho, no credo niceno constantinopolitano. O que quer dizer essa expressão Filuque? Foi um acréscimo agregado, principalmente no Concílio de 381. Para a Igreja do Oriente, que é a igreja localizada a principal causa teológica, principalmente, vamos lá. A igreja ocidental era localizada em Roma. A oriental, ortodoxa, a ocidental localizada em Roma. A oriental era localizada em Istambul. A igreja ocidental acreditava que Filuque quer dizer que tanto o pai quanto o filho, quanto o espírito era semelhante. Já a igreja oriental não acreditava nessa semelhança. Eles não acreditavam na trindade, na atuação do Espírito Santo, com a mesma capacidade e com a mesma deidade de reconhecimento que isso deve ser feito. Então o cisma, que é a ruptura, o corte, a divisão da igreja, assim como dividiu as 12 tribos, 10 tribos direcionadas para a capital de Samaria, 2 tribos direcionadas para a capital de Jerusalém, assim como as 12 tribos de Israel, houve uma divisão, assim aconteceu também na igreja. Houve uma ruptura, houve uma cisão, justamente, simplesmente por ter duas interpretações a um conceito. Para a igreja oriental, Filuque tem o reconhecimento tanto de Filho, como de Cristo, como de Espírito Santo. Já a igreja oriental não reconhece. No Oriente se acredita que o Espírito Santo procede do Pai. No Ocidente o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Então se entende que o conceito estabelecido pela igreja ocidental é mais amplo. Porque quando olhamos à luz da teologia bíblica, olhando para a Trindade, o Espírito Santo ele é semelhante ao Pai e ao Filho.
Ele é proveniente. Mas já a igreja oriental, que negava a divindade de Cristo, reconhecia que ele é proveniente somente do Pai, não reconhecendo a divindade de Cristo. E por causa dessa divergência, por essa ruptura, por essa cisão, se divide as igrejas. A igreja oriental ortodoxa e a igreja oriental na capital, igreja católica romana. Romana em Roma e Istambul, direcionado na Turquia. Consequência, o cisma mostrou que a falta de unidade espiritual e teológica pode dividir a igreja. Cada tradição desenvolveu uma ênfase distinta sobre o Espírito Santo. A ocidental, o Espírito como poder para testemunhar e servir. A oriental, o Espírito como uma presença que santifica e vivifica. As duas tinham perspectiva diferente do Espírito Santo. Mas entendemos que o Espírito derramado em Atos 2 trouxe unidade para a igreja primitiva. Porque havia 17 nações, havia a língua diferente, mas quando o Espírito repousa sobre cada um, eles começam a entender uns aos outros. Ainda que o idioma, o dialecto seja diferente, mas o Espírito Santo derramado sobre a vida de cada um dava o entendimento. Entende que a Torre de Babel, em Gênesis, havia 17 nações que falavam somente o mesmo idioma, mas não foi o suficiente para trazer unidade. Tinha o mesmo idioma, mas não tinha o mesmo Espírito que atuou em Atos 2. O Espírito que atua em Atos 2 é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Mas a atitude gerada na Torre de Babel é para que o homem venha a ser glorificado. O renascimento pentecostal começa no século XX, liderado por Charles Fox Parham em 1901, em Topeka, nos Estados Unidos. Parham ensinou que o batismo no Espírito Santo era evidência pelo falar em línguas. Essa ideia se tornou um ponto de partida para a teologia pentecostal clássica. A igreja pentecostal clássica se baseia que o batismo no Espírito Santo é reconhecido por falar em línguas. William Seymour, na Rua Azusa, em 1906, em Los Angeles, o pregador afro-americano William Seymour liderou o avivamento da Rua Azusa, de 1906 e 1909. William Seymour, ele era discípulo de Parham, de Charles Fox Parham. William Seymour, ele cresce dentro da doutrina dele, do conhecimento do conceito estabelecido por Parham. Mas com o tempo, William Seymour amadurece, ele acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo também é a transformação do coração. Então entende que o Espírito que sela, o Espírito que desce sobre nós, ele nos reveste para proclamar a sua palavra, mas também ele desce para nos selar, para nos transformar, para nos purificar nosso coração. Os mesmos 9 dons manifestados em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 é os mesmos dons manifestados sobre Gálatas, que fala sobre o fruto e as suas características. São 9 características do fruto do amor. 9 com mais 9, 18. Tem que ter meio a meio. Graça e conhecimento. Poder de Deus e vida transformada. Dons e vida no altar. Consequência, o cisma mostrou que é falta de unidade. A consequência, o cisma mostrou que a falta de unidade espiritual e teológica pode dividir a igreja. Cada tradição desenvolveu uma ênfase distinta sobre o Espírito Santo. A ocidental, o Espírito Santo com poder para testemunhar e servir. A ocidental é baseada na teologia lucana. Lucas, quando escreve sobre o Espírito Santo, principalmente em Lucas Atos, você percebe que é um espírito de poder para servir.
A oriental, o Espírito como presença que santifica, é baseada na teologia paulina. Percebe que quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o Espírito Santo, ele vai falar sobre o Espírito Santo que sela, que transforma, que muda o nosso interior. É sobre a circuncisão do coração. É sobre ser marcado por esse Espírito. Ele enfatiza que o batismo com o Espírito Santo não era apenas um sinal de poder, o William Seymour, mas uma transformação interior, uma experiência de santificação e amor. É uma obra contínua do Espírito Santo. O avivamento foi marcado por uma inclusão racial, humildade e manifestações espirituais autênticas. William Seymour acreditava que a atuação do Espírito Santo era para todos. Coisa que Charles Fox Parham, quando ensinava sobre a doutrina do Espírito Santo, enquanto ele ensinava em tópicas câncer, alunos negros não poderiam frequentar a mesma sala-aula com alunos brancos. O William Seymour, ele aprendeu e foi discipulado simplesmente na porta da sala de aula, porque ele não podia entrar, porque os alunos de Charles Fox Parham todos eram brancos, e o William Seymour, ele era o único, negro. Foi assim que ele foi discipulado, foi assim que ele desenvolveu e amadureceu. O Espírito Santo não só apenas para dar poder, mas para purificar o coração. Aplicações para hoje. O estudo da pneumatologia mostra que a obra do Espírito Santo é progressiva e transformadora. Não existe uma única vertente, as vertentes se complementam. Tanto a evidência no falar de línguas, como a evidência da transformação. Devemos evitar dois extremos. O racionalismo teológico sem experiência espiritual. O emocionalismo sem fundamento bíblico. Gordon Fee vai dizer que nós devemos se submeter às Escrituras. Que tudo aquilo que fizermos sobre a atuação do Espírito Santo seja mediante a palavra de Deus. Que possamos clamar para uma geração de pentecostais declinados no seu coração diante da palavra de Deus. Não se pode perder a primazia da palavra pelo emocionalismo, mas também não se pode perder a espiritualidade por causa do racionalismo. Tem que haver um equilíbrio. O verdadeiro pentecostalismo une a palavra e poder, teologia e experiência, doutrina e santidade. Sede cheio do Espírito Santo. A história da pneumatologia revela que, aonde o homem exagera, o espírito é mal compreendido. Aonde o homem busca sinceramente a verdade, o espírito é revelado. Aonde há unidade e humildade, o espírito age com poder. O mesmo espírito que atuou na igreja primitiva na rua Azusa continua hoje, renovando, purificando e enviando a igreja para cumprir a sua missão. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa aula. Que você possa ser alcançado pela graça, que você possa ser tocado pela graça, que essa aula venha ser reveladora, que possamos ser tocados pelo Espírito Santo, marcados pelo Espírito Santo. O meu clamor é que o Senhor possa nos revestir de poder, mas que Deus também possa nos selar com o seu poder, e que o Espírito possa trazer unidade para as nossas comunidades. E que possamos entender a importância da atuação do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Me perdoa pelos barulhos, pelas intervenções, por algumas vozes de algum bebê. Justamente são os meus filhos. Mas que Deus abençoe sua vida.